Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. Mais uma vez, é um imenso prazer estar na sua companhia. Meu muito obrigado por fazer o compartilhamento dos meus vídeos, comentários, as curtidas, certo? As republicações e a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Estou muito feliz também em saber que os rios da minha página do Instagram já alcançaram aí 5 países, certo? Grécia, Espanha, Turquia, um dos países árabes e também um dos países da Coreia. No TikTok, eu fui informado, pelo TikTok eu fui informado de que um vídeo que eu fiz, para o Esporte Clube do Recife, também na Sala do Juba, foi curtido, certo? Tanto na Colômbia quanto na Bolívia. Isso me deixa imensamente feliz. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bem, conforme prometido no vídeo anterior, certo? E também como foi anunciado, nós vamos falar hoje dos golpistas em ação, certo? Dos estelionatários. Inicialmente, é importante registrar que o crime de estelionato está previsto no artigo 171, do Código Penal. É aquele famoso 171. O crime de estelionato é a prática de golpes para obter vantagens ilícitas em prejuízo ou em detrimento de outra pessoa, certo? A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Pronto, vamos analisar agora, certo? O primeiro caso dos golpistas, certo? Esse primeiro caso trata de consórcio ou financiamento de imóveis ou de veículos, certo? É muito comum as pessoas irem nesses locais, certo? De consórcio, financiamento e assinam um contrato. Só que esse contrato, ele é bem claro logo em cima, dizendo que é um consórcio. Mas aí o vendedor, por querer bater meta, ou já ter sido treinado para enganar as pessoas, certo? Diz que não, meu amigo, isso é financiamento. Aí a pessoa diz, sim, mas no papel aqui do contrato está dizendo que é consórcio. Aí disse, não, basta você dar uma entrada, tá certo? Que com 15, 30 dias, certo? Você já está com a carta de crédito na mão, certo? Então as pessoas terminam dando entrada até de valores importantes, 10 mil, 11 mil, entendeu? Aí depois fica esperando aquele prazo de 15 dias, um mês, e nada da carta de crédito, certo? Ficar disponível para ele ou para ela, para o consumidor ou consumidora. Aí quando ele vai até o local, aí aquela desculpa de sempre, de que a pessoa que ficou enganando não está mais trabalhando na loja, certo? Na agência, e que foi demitido, só que muitas vezes a gente já tem informações de que o camarada está em outra agência, em outro local, aplicando o mesmo golpe. Aí quando a pessoa lesada, o consumidor ou consumidora lesada, procura o judiciário, aí infelizmente a tendência dos juízes, as decisões, são no seguinte sentido, de a pessoa aguardar o fim do prazo do consórcio para o reembolso do valor que deu de entrada ou se chegou a pagar algumas parcelas. Certo? Vamos falar agora de um estelionato, de um golpe, que não acontece somente aqui no Brasil, acontece
também no mundo aí fora, certo? É o golpe do amor. Os casos de estelionato amoroso ou sentimental se tornaram muito comum, certo? Com o surgimento dos aplicativos de relacionamentos. As vítimas do estelionatário, né, do amor, são geralmente as mulheres acima de 40 anos de idade, né, que estão mais carentes e passando por uma fragilidade sentimental ou emocional. O estelionato amoroso, certo? Também geralmente tem aplicado ao artigo 171 do Código Penal. As vítimas são manipuladas emocionalmente, certo? E chegaram até transferir valores de mais de 2 milhões de reais para os estelionatários, tá certo? Normalmente, os golpistas, eles se passam por pessoas famosas e influentes. A orientação dos especialistas é que as vítimas alterem as senhas e monitorem, certo? As movimentações financeiras, além de procurar um apoio psicológico, certo? E também registrar um boletim de ocorrência tanto na delegacia física como digital, certo? Ou online. Vamos falar agora do terceiro golpe, né? Que é o golpe do bilhete premiado. Muitos golpistas, né, abordam as pessoas idosas, né, nas ruas ou próximo às casas, né, dos idosos, certo? Para enganá-los, né? Qual a artimanha deles? A artimanha é dizer que está com um prêmio, né, milionário aí, né, da Mega Sena, da Quina, certo? E que não pode ficar com esse bilhete, né, premiado por questões religiosas, certo? Aí eles querem vender esse suposto bilhete premiado, né, por um valor muito abaixo, né, do que consta naquele suposto prêmio. Então, trocando em miúdos, certo? É como, por exemplo, ele se passa que está com um prêmio da Mega Sena de 5 milhões de reais, certo? Aí aborda o idoso ou a idosa e diz, ó, eu vendo esse bilhete aqui à senhora ou ao senhor por 500 mil ou 1 milhão de reais. Aí a pessoa, né, olha assim, poxa, o prêmio é de 5 milhões. Eu tendo 1 milhão, é vantagem para mim. Aí é quando cai no golpe, certo? Em Goiás, uma pessoa idosa lá perdeu mais de 1 milhão e 300 mil reais, tá certo? Vamos falar agora da visita de criminosos nas casas dos idosos, né, para fazer a selfie e colher assinatura em determinado contrato. Geralmente esses criminosos, né, eles ficam observando a entrada e saída, né, desses idosos, principalmente no momento que eles estão sozinhos, né, para convencer esses idosos, certo, a assinar um contrato e tirar uma selfie, né, sob a alegação de que esses idosos, certo, receberam um prêmio ou tem um valor na justiça aí, né, que está no precatório, né, ou que recebeu uma encomenda considerável, certo? Então eles jogam muita conversa em cima dos idosos até convencê-los a assinar o contrato e tirar uma selfie. Depois, o que vai resultar disso daí são empréstimos pessoais ou consignados para o idoso ou a idosa, né, pagar no final, tá certo? Vamos ao quinto golpe, né, que é a devolução, né, via Pix, né, para pessoas físicas, né, estranhas, certo? De empréstimos pessoais ou consignados, né, não contratados pelos aposentados ou pensionistas. Esse golpe é muito comum, né? Esses criminosos, né,
se passando por banco, né, por funcionário de bancos, aí ligam para os idosos, né, que são as pessoas mais vulneráveis, e dizem que, olha, caiu um empréstimo na sua conta, certo? Se não foi a senhora que não contratou, a senhora devolva, né, pode devolver para essa conta aqui, via Pix. Porque se a senhora não devolver, aí a senhora vai ficar com o compromisso de pagar as parcelas. Aí os idosos, muitas vezes, naquela, né, fragilidade, sem ninguém por perto, aí termina fazendo a transferência via Pix para a conta dos golpistas. Aí o que vai resultar no final são as parcelas do empréstimo ou do consignado que não foi contratado, tá certo? Pelo idoso ou pela idosa. Pronto, agora vamos analisar agora o sexto golpe, né, que está muito badalado aí nas emissoras de televisão, certo? E também nas emissoras de rádio, certo? Trata das falsas promessas para diminuir, né, ou baixar os juros abusivos nos financiamentos veicular. Tem muita gente ainda, infelizmente, caindo nesses golpes. Inclusive pessoas famosas, né, jornalistas e outras pessoas, anunciando isso direto. O que a gente vê aí, as pessoas se lamentando depois, é que, sob o pretexto, né, de diminuir esses juros abusivos, aí esses golpistas, tá certo? Eles fazem o seguinte, pedem uma taxa administrativa, né, logo de entrada, né, sobre o pretexto, né, dos trabalhos dele realizados, né, que vão realizar, né, para a queda do juro abusivo, certo? E, além disso, eles pedem para que os consumidores, né, deixem de pagar aquelas parcelas ao banco, e sim à conta deles, né, dos golpistas, né, dessas empresas golpistas. Aí é onde mora o perigo. Quando o consumidor lesado deixa de pagar as parcelas do financiamento do banco, né? Aí o que vai acontecer depois é busca e apreensão, certo? Busca e apreensão. E o pior é que esses golpistas, muitas vezes tem até empresas aí, né, registradas e tal, eles aconselham aos consumidores, né, que escondam o seu carro, né? Esconda o carro. Não deixe na garagem da sua casa ou do seu local de trabalho, tá certo? Então, além de eles exigirem uma entrada, né, sob o pretexto de taxa administrativa, pedem para que o consumidor, a consumidora, deixe de pagar as parcelas ao banco, tá certo? E ainda mais mandam esconder o veículo. Porque eles alegam que deram entrada no processo e quando as pessoas vão ver lá, não tem nada de pedido, né, para a queda desses juros abusivos. Ou a suspensão, né, a abstenção dos bancos até a solução do problema, né, de proceder com busca e apreensão. Eu já vi pessoas, colegas próximos, certo? De faltando uma ou duas parcelas para quitar, aí caiu nessa conversa. Aí sofreu a busca e a apreensão. Pronto, vamos agora falar do último golpe, né, o sétimo golpe, que são rifas, né, vendidas nas redes sociais, né, por muitas vezes influenciadores que têm 5, 10 milhões, 30 milhões, né, de seguidores, né, e ficam vendendo rifas com valores abaixo até de R$1, né, sob o pretexto da pessoa, né, no sorteio, né, adquirir casas luxuosas, carros possantes, né, carros de valor de 500 mil, 1 milhão de reais, certo? Inclusive também, por incrível que pareça, helicópteros, né? Até isso essa turma sai anunciando que com menos de R$1 a pessoa vai obter pode, né, ser sorteado e ganhar um helicóptero, certo? Há pouco tempo aí
a Polícia Federal, né, prendeu um bocado dessa gente, certo? Que estavam enganando, inclusive imóveis, né? Uma emissora aí, que tem um programa aos domingos, né? Uma emissora grande, certo? Ela fez uma reportagem que uma pessoa que trabalhava para essa gangue, certo? Esses golpistas, se dizendo aí na rede social que conseguiu o imóvel. Aí quando o repórter foi, né, já tinha feito uma pesquisa antes, né, num cartório de imóvel, certo? Aí perguntou a essa pessoa, vamos, me apresente aí qual foi o imóvel que você ganhou, tal. Ele apresentou um imóvel que, na verdade, né, o repórter já sabia que não estava no nome dele, perguntou, esse imóvel está no seu nome? Aí ele foi desconversando e não quis mais continuar com a entrevista, certo? Então, muito cuidado. Então, em resumo, para concluir, certo? Se você foi vítima desses golpistas, certo? O primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência policial na delegacia, nas delegacias especializadas, e se não tiver, a delegacia comum, né, próximo da sua residência, certo? Se você conseguir o CPF e o endereço desses golpistas, né, você pode procurar o Poder Judiciário, certo? Para reaver o valor total do seu prejuízo ou o valor parcial, né? Tá certo? Na esfera estadual, certo? Se procurar o juizado de pequenas causas, o valor limite, né, da causa é até 40 salários mínimos, né? Até 20 salários mínimos. Você pode dar entrada na sua queixa sem precisar de advogado defensor público, né? E comparecer à audiência também. De 20 a 40 salários mínimos, aí você precisa ser acompanhado de defensor ou advogado particular, né, na audiência, certo? Os valores acima de 40 salários mínimos, aí você tem que procurar, né, um advogado particular ou a defensoria pública para entrar com ação na justiça comum, ou seja, para que o seu processo seja distribuído nas varas cíveis. Bem, meus amigos, eu espero tê-los ajudado bastante, tá certo? Com esse tema super importante. O próximo tema, e desde já os convido, certo? É sobre a queima de seus eletrodomésticos em razão de um curto-circuito ou de uma forte queda de energia. Isso já aconteceu com um amigo ou com uma amiga? Sabe como resolver esse problema? Isso é o que nós veremos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e Deus abençoe.